Olha, pesquisa divulgada pelo Banco Central com projeção para os principais indicadores econômicos aponta aumento do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Isso mostra uma tendência de reajuste dos preços de produtos. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Lucas Moura. Olá, Lucas, boa noite. Conta para a gente o que vem aí pela frente. Boa noite a você, Sara. Boa noite também a todos que nos acompanham. O cenário não é dos melhores. A previsão da inflação saiu de 7,27% para 7,58%. Mas sobre esse assunto a gente conversa agora com o Josenito Oliveira, ele que é economista e também professor de economia. Josenito, obrigado por nos receber. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário. É um cenário preocupante. E olha que esses números eles ainda nem são definitivos. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sara. Boa noite a todos que nos assistem. É verdade. Na verdade, esses números são do relatório Focus, que é do Banco Central do Brasil, que é divulgado toda segunda-feira. Previsão do mercado, não só da inflação, como também do PIB, da taxa de juros e do câmbio. Então, mostrando a tendência de crescimento da inflação. O que é preocupante, Lucas. Isso quer dizer que os preços estão aumentando, é isso? Exatamente, os preços de uma forma geral, né? Então, o que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços. Então, quando aumenta não só combustíveis, os aluguéis, medicamentos, plano de saúde, ou seja, aumentando tudo. Isto é feito um cálculo através do IBGE, que é o Instituto que mede a inflação oficial do Brasil, que é o IPCA, e há uma tendência de crescimento desse número. Desses segmentos de produtos que o senhor citou, quais são os principais, os que estão puxando esse índice mais para cima? Olha, o vilão está sendo justamente os combustíveis. A gente vê praticamente toda semana, aumento da gasolina, do diesel, do botijão, de gás, não é? E isso encarece os alimentos, há um efeito de cadeia, aumentando mais ainda a inflação. Também temos a questão da energia elétrica. Estamos vivendo também diversas crises, né, no Brasil. Não só uma crise pandêmica, a crise econômica, política, institucional, moral e também uma crise hídrica. Então todo esse arcabouço aí vai desembocar justamente na inflação, no aumento de preço. E a crise hídrica está provocando justamente o aumento da energia elétrica, que é um item de custo fundamental para diversos produtos que são produzidos no Brasil. O senhor descreveu uma tempestade perfeita, né? E diante desse cenário, dessas crises todas que estão instituídas em nosso país, há previsão de que esse cenário melhore em algum momento? Olha, no curto prazo não, né? Então é necessário que nós, consumidores, e também as empresas, ela faça um planejamento, evite o consumo compulsivo, porque a inflação ela provoca a perda do poder de compra da sua renda. Então, você com o mesmo dinheiro, você vai comprar menos. Ok, professor, a gente agradece a sua presença e participação. Eu que agradeço. Volto com você, Sara. Lucas, muito obrigada, bom trabalho. Olha, a polarização política provocada nos últimos tempos poderá ser mais sentida amanhã nas mobilizações que irão marcar o Dia da Independência. O debate político extremista e até mesmo radicalista nas ideias não devem ser predominantes. Afinal, a cultura da paz deve ser mantida em prol de uma luta por um país mais autônomo, democrático e igual. O dia 7 de setembro é mais do que uma simples data para os brasileiros. Simboliza o início da liberdade do país. Mas, ao longo do tempo, a data que celebra a independência do Brasil do Reino de Portugal vem perdendo a real importância. Muitos sequer sabem o significado do 7 de setembro. É o descobrimento do Brasil, né? Quando Dom Pedro I veio para o Brasil e descobriu a América. Aí a gente comemora sobre isso. É um dia muito especial para todos nós, entendeu? Independência do Brasil. Por quê? Agora me embananou agora. Você sabe quais são as cores da bandeira do Brasil? Azul, amarelo e verde, né? É, né? Branco. E branco só. E as estrelas, você sabe o que é que significa? Rapaz, eu não sei o que tá, só que Foi a data que o país se tornou independente de Portugal, podendo então
gerir, tomar conta de seu país, né? Independentemente financeiramente e de tudo, né? O patriotismo, tão importante numa nação, tem perdido espaço para as polarizações políticas. O advogado Adir Machado escreveu um texto recente com reflexões importantes acerca do momento que o país vive às vésperas de uma data tão significativa para os brasileiros. Na nossa avaliação houve um recuo, um regresso, um retrocesso. Na medida em que hoje a gente já não está preocupado em simplesmente garantir o transporte, a comida, as mínimas condições para que essas famílias passem esse dia relembrando do país, pensando no país. A população, parte dessa população está com medo, assustada, inclusive na iminência de atos de violência. Aliás, atos de violência que a gente tem visto repetitivas vezes em manifestações no Brasil, cada vez mais intensas e mais frequentes. Agora, a ideia, a possibilidade de termos dois grupos numa grande manifestação política num país polarizado nos faz pensar que a possibilidade de violência realmente é concreta. Ainda na avaliação do advogado, os debates políticos devem ser estimulados, mas no campo das ideias. O brasileiro deve participar mais da política, da construção das políticas públicas do seu país. De nenhuma forma a gente defende o contrário. O grande problema é que esse engajamento político está sendo feito com extremismo, com radicalismo, e inclusive com estímulo à violência, ao armamentismo, e é isso que nos preocupa. Diante do clima de tensão que se criou este ano em torno da data, o Movimento da Cultura da Paz chama os brasileiros para a reflexão. O 7 de setembro, normalmente, tinha o grito dos excluídos, onde a cor vermelha predominava, e agora tem o verde e amarelo, basicamente ligado aos bolsonaristas, que vão se manifestar no mesmo dia. E eu fiquei pensando desse choque, na possibilidade de violência nessa data tão importante. E eu imaginei que a cor branca poderia ser a cor utilizada nesse dia, porque o branco é a soma de todas as cores. Esse dia, esse feriado do 7 de setembro, continue a nos inspirar, né? Sobretudo pela luta que a gente tem, né? Que é um povo caracterizado por ser um povo guerreiro, né? Aguerrido, e que a gente cada vez mais se inspire nesse processo que ocorreu ao longo do tempo, que é justamente lutar por um país cada vez mais autônomo, né? Uma nação cada vez mais vibrante em prol de toda a coletividade.